Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV 8.1 Digital e para você também que acompanha a nossa programação através da página no Facebook, na página NTV Patos de Minas e, claro, em todo o planeta, você que acompanha através do nosso site ntv.net. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Saúde, o programa onde a gente destaca saúde, qualidade de vida. Esse é o papel da NTV, levando informação e qualidade de vida para você aí na sua casa, para você telespectador. Programa feito com muito carinho, com muito amor para vocês. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez, embelezando aqui o nosso programa, o nosso estúdio, esse arranjo maravilhoso que já está aqui com a gente. Olha que beleza, que é uma cortesia, um oferecimento da Lurdinha, lá da Floricultura Polo. É a Floricultura Polo que está sempre com a gente no coração da cidade, em Patos de Minas, na Major Gotti, e atende você aí pelo telefone 3822-2200, está aí ó, na sua tela, Major Gotti 1025. Um beijo, um forte abraço para Lurdinha e toda a equipe lá da Polo Floricultura. O arranjo bonito aqui, ó, Maculata, que é esse arranjo aí, viu? Para você que gosta e tem essa paixão, esse carinho por plantas, é um arranjo natural de Maculata. Já ouviu falar? Bacana. E assim muito mais você encontra lá na Lurdinha, na Polo Floricultura. Também embelezando, claro, o nosso programa hoje está aqui com a gente, ela que é neuropsicóloga, mais uma vez aqui no nosso programa, Ohana Braga. Seja bem-vinda mais uma vez ao Mais Saúde. Prazer conhecê-la. Prazer é todo meu, eu quem agradeço. Quero agradecer pelo convite, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E que venha ser um encontro maravilhoso, né, nesta noite. Vai ser bom demais. Olha, Ohana, eu costumo dizer que o Mais Saúde é feito para vocês, por vocês e com vocês, aonde você aí de casa aproveita para mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, porque aqui a consulta é grátis. E esse é o papel da imprensa séria, como é a NTV, de levar qualidade de vida, informação de qualidade para você que está em casa. Vamos falar, sabe sobre o quê? Vamos falar sobre síndrome do pânico. Você já ouviu falar? Você conhece alguém? Ou você mesmo se identifica? Tem alguma fobia? Medo de quê? De altura, assim como o apresentador? Você tem medo de barata? De bicho? Enfim, vamos falar sobre fobia, medos e muito mais com ela, a neuropsicóloga Ohana. É isso, existem diferenças, né, Ohana? Sobre medo, fobia, traumas. Explica pra gente. Psicoeducando vocês, né, já para começar o programa. Diferenciação de medo, fobia. Medo é uma reação emocional instintiva. Tem um desconforto, sim, mas ela é essencial para a nossa sobrevivência. Por quê? O medo ele acontece como uma reação, como uma emoção, frente a uma reação de um estímulo aversivo, um estímulo em que você se percebe ameaçado. Então ele tem que acontecer por quê? Se você não tem medo, automaticamente você se coloca em risco, tanto para machucar, quanto também você pode vir até chegar a falecer. Então ele é essencial por isso. A gente vai falar sobre isso também, viu? Sabe que é importante você ir de casa. Ah, mas eu não tenho medo de nada. Não é bem assim que você deve encarar a vida, não. Mas existe também a fobia, né? Existe também aí o pânico, né? Tem essa diferença. A fobia já é um medo patológico. O que é isso? A fobia é quando você tem um medo desproporcional, que te gera um sofrimento, só que ele está vinculado a ameaças que não são tão ameaçadoras como a gente percebe, como a gente avalia. Ou seja, um chihuahua, um cachorrinho pequeno, né? Você interpreta aquele cachorro como uma ameaça a qual você corre um risco de vida, mas necessariamente ele não é um problema, tá bom? Então a fobia é um transtorno de ansiedade frente a um medo desproporcional. Aí para quem tem pânico, né, a síndrome do pânico. O que é especificamente a síndrome do pânico? A gente ouve falar e cada vez mais a gente fala sobre essas doenças, né? O que é a síndrome do pânico exatamente, Ohana? A síndrome do pânico ela também está dentro dos transtornos mentais de ansiedade, só que já em vez da fobia, que você tem um estímulo aversivo
é visível que quando você idealiza, você tem a fobia, já o transtorno do pânico, você tem ataques de pânico. O que são ataques de pânico? É quando são ataques de ansiedade recorrentes, persistentes e inesperados. Ou seja, você não sabe quando ele vai acontecer, você não tem gatilhos, situações que te gerem ou esse medo ou essa ansiedade desproporcional. A gente fala dessas doenças aí mentais, pode-se dizer, e a gente está sempre abordando aqui no nosso programa, você telespectador que sempre acompanha aqui o Mais Saúde, a gente sempre bate nessa tecla, levanta essa bandeira da saúde mental, isso é muito importante. E eu gostaria de já começar o nosso bate-papo mesmo, falando sobre ansiedade, o quanto que deu para perceber que a ansiedade, que para muitos é uma coisa simples, isso é só uma ansiedade, às vezes leva na esportiva, numa brincadeira, o tanto que a ansiedade pode agravar o seu dia a dia e se tornar como o pânico e outras doenças mais graves, né, Ohana? Ótima observação. Primeiro, ansiedade não é problemática, né? Vamos diferenciar medo, ansiedade e transtornos de ansiedade para vocês aprenderem de forma bem popular, bem simples. O medo, como eu descrevi, ele é uma reação emocional frente já a um estímulo ameaçador, de fato. Já a ansiedade é quando você antecipa essa ameaça. Nem aconteceu, porém, eu gosto de... Hanna, vamos citar alguns exemplos aqui, a gente gosta de falar de exemplos aqui para o pessoal de casa se identificar. As coisas nem aconteceram, a doença nem foi ali diagnosticada, mas a ansiedade já faz como se tudo tivesse acontecido. É mais ou menos por aí. Exato. Então você já pensa sobre a situação que possa vir a acontecer e você considera essa situação como uma ameaça. Então, tanto o medo quanto a ansiedade, elas são emoções necessárias para a nossa sobrevivência. Exemplo de quando eu estou ansioso... Adoro, essa parte de exemplo aí é bacana. Exemplo quando eu estou ansioso para a sobrevivência, né? Eu percebo que eu corro o risco de entrar dentro do carro, numa rodovia, e posso ter um acidente. Posso vivenciar um acidente. Automaticamente, o que eu faço? Eu ainda não estou na rodovia e dentro do carro, mas eu já tomo cuidados mentalmente, eu já penso sobre o que possa vir a acontecer e automaticamente eu vou ser mais prudente, eu já começo... O positivo da ansiedade, né? Isso, eu já começo a ter comportamentos para proteção. E o lado negativo da ansiedade? Pode-se continuar nesse exemplo? O lado negativo é quando você tem prejuízos, é quando você avalia de forma desproporcional, catastrófica, e automaticamente você tem perda de qualidade de vida e até mesmo perca de funcionalidade. O que é isso? Você não consegue pegar a rodovia, você precisa viajar, é um momento importante para você, mas por conta da ansiedade patológica, você não consegue pegar. Aí, nesse caso, já entra numa fobia específica de trânsito. Olha que interessante, hein? É bem detalhado com quem realmente entende do assunto. Eu conheço muitas pessoas, doutora, que a ansiedade, por exemplo, nesse viés, nesse exemplo aí, de pegar uma rodovia, de viajar, que começa a suar as mãos, além de adiantar aí os planos, né, e perder as oportunidades da vida, começa a suar a mão, começa a sentir dor de cabeça, calafrio, dor na barriga, enfim... Tem esse lado negativo também, né? Com certeza, né? Porque que o corpo sente. Isso. Tanto as fobias, né? Quanto qualquer outro transtorno de ansiedade, você tem sintomatologias muito fortes, que você vivencia de forma intensa, como você descreveu. Você pode ter taquicardia, sudorese, que são suor, é um suor em qualquer parte do corpo, você tem a sensação de sufocamento e vários outros sintomas importantes, e automaticamente não é agradável de ser vivenciado. E não necessariamente é a síndrome do pânico que a gente pode gerar, né, no caso, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre a síndrome do pânico que está aqui, ó, na nossa pauta. Eu gostaria de convidar você aí de casa. Adriana, coloca na tela, por gentileza, aí o telefone de contato aqui do programa Mais Saúde, 3821-4488, e também o nosso WhatsApp para ficar mais fácil e você mandar a sua perguntinha aqui pra gente, tá? A gente tá aqui para ajudar você a você ter qualidade de vida. Síndrome do pânico, vamos falar sobre isso. Quando por exemplo, que a pessoa é diagnosticada com síndrome do pânico?
É importante ressaltar que o diagnóstico não é simples, né? Ou seja, pessoal, não pesquisem no Google e não façam um diagnóstico por conta própria. Isso acontece e a gente tá sempre puxando a orelhinha aí de vocês aí. Não pode, viu, gente? Procura realmente aí e vai direto aí no especialista. Os especialistas, né, aproveitando o gancho para tratar, são psicólogos e psiquiatras, e ambos avaliam, fazem o diagnóstico dos transtornos mentais, para ver se você de fato se enquadra, por exemplo, em transtorno do pânico ou não. Muito bem, vamos citar alguns exemplos aí, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, de síndrome do pânico, é quando a pessoa não consegue ficar meio à multidão, no meio de pessoas, como por exemplo? Aí já não se configura numa síndrome de pânico. Ótima observação. Porque é verdade, gente. É por isso que eles colocaram aqui nesse programa. A gente tem vontade, curiosidade, e a gente pergunta mesmo. Quando se fala síndrome do pânico, acreditava eu, e eu acredito que muita gente aí de casa também, que eu não posso conviver, tenho medo de conviver em sociedade, onde existem muitas pessoas, se os olhares estão voltados a mim. O que é a síndrome do pânico? Deixa eu pontuar, nesse caso que você deu como exemplo específico, é uma fobia social, que você tem dificuldade em estar com pessoas as quais você não se percebe confortável por medo da avaliação que você vai sofrer. Ou seja, por medo das críticas, como as pessoas vão te julgar. Já no transtorno de pânico, né, ou síndrome do pânico, você tem ataques de pânico súbitos. Ou seja, você tem crises de ansiedade desproporcionais, mas você não tem gatilhos. Já na fobia social, o gatilho são as pessoas ou situações que você se percebe exposto. Deixa eu pontuar rapidinho, pode Sim, ser? fica à vontade. E o pessoal de casa gosta disso mesmo, de exemplos aí para poder, e quem sabe, você que talvez não sabia e você tá se encaixando, se identificando aí através desses exemplos. Dentro dos transtornos de ansiedade, das fobias, né, que é o tema de hoje, existem três categorias básicas de fobias, que são as fobias específicas. O que são fobias específicas? São fobias de situações, animais ou objetos que você consegue identificar e automaticamente tem ansiedade, ou seja, uma situação fóbica ou um objeto fóbico. Já na fobia social, que é o caso que a gente acabou de conversar, você tem fobia de situações ou pessoas às quais você vai se perceber automaticamente exposto e julgado. Então, só de pensar na ideia é aterrorizante, você tem sintomas ansiolíticos. E a terceira categoria é a agorafobia. O que é a agorafobia? Acredito que muitos nunca ouviram falar sobre. A agorafobia é quando você tem uma dificuldade desproporcional, na qual você... Deixa eu pensar aqui em algum exemplo. Na qual você tem uma evitação, principalmente uma esquiva, de não se perceber em situações que podem te gerar ansiedade. Então, você evita situações, ou seja, você se percebe agorafóbico automaticamente. Então, tem essas três categorias básicas de transtorno de ansiedade. Muito bem explicado. Deixa eu só continuar. Sim. Além das fobias, nós temos o transtorno do pânico, que é o que nós estamos conversando também. Só para vocês dissociarem, começarem a identificar quem está se percebendo com transtornos de ansiedade aí. E o transtorno do pânico, você citou alguns exemplos, mas se quiser citar algum mais para a pessoa de casa aí talvez identificar o transtorno do pânico. Transtorno do pânico, por exemplo, o que acontece muito? Um grande ponto importante que eu quero que vocês prestem atenção. Vamos lá. Muitas pessoas são diagnosticadas, aliás, não são diagnosticadas ou diagnosticadas de fato de forma errada, porque têm sintomatologias parecidas com um ataque cardiovascular. Então, vão para o pronto-socorro, acreditam que estão morrendo, infartando, mas necessariamente, quando vão fazer os exames físicos, os exames estão normais, saudáveis. Acontece, a gente tem vários exemplos disso. Qual que é a causa, então? Psíquica. Psíquica e muitas vezes estruturação cerebral. Ou seja, você tem um adoecimento mental, psicológico, emocional, se comporta de forma disfuncional, mas se isso se tornar um quadro instaurado,
de forma ou cronificada ou intensa, você começa a ter uma disfuncionalidade cerebral, é onde entra o papel do psiquiatra. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta do intervalo com exemplos de fobia. Você aí de casa, está se identificando? Tem fobia, tem medo de algum animal, de altura, enfim... Você aí de casa, esse programa é feito para vocês. A gente vai para um rápido intervalo, bem rapidinho, e a gente volta já já na tela da NTV com Mais Saúde. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV, 8.1 aí na sua telinha e também através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. O Mais Saúde continua aqui recebendo a doutora neuropsicóloga Ohana Braga e a gente está falando de síndrome do pânico e muito mais. É nesse viés que a gente está aqui para alertar, mas eu quero aproveitar agora já no início desse bloco aqui e vender o peixe. Né? Vamos falar aí do seu trabalho, porque a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Então, pessoal de casa, já pode ir seguindo aí a Ohana nas redes sociais, tem o telefone de contato, onde você atende, fica à vontade. Pessoal, minha rede social, Instagram é Ohana Braga, assim como está escrito na tela, né? Meu telefone de contato é 34 99233 8395. Atendo na Evoluir Espaço Multidisciplinar. Onde é que fica? Fica na 24 de maio, número 89, atrás do Colégio da Vinci. Como é que chama a clínica mais uma vez? Evoluir Espaço Multidisciplinar. Então, @Ohana Braga, é isso? Então tá bom, todo mundo seguindo aí pode mandar no inbox lá para ela uma perguntinha que eu tenho certeza que ela sempre com essa simpatia vai fazer questão de atender você e explicar para você, tá bom? Enquanto isso, você aproveita aqui o nosso programa, vai ligando 3821-4488, pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp também. Você que tem alguma fobia, medo de algum bichinho especial, de alguma situação, é hora de você mandar a sua pergunta aqui no Mais Saúde de hoje. E fobia é isso, né? São vários tipos de fobia, várias situações, né, doutora? Com certeza, né? Voltando na agorafobia, para explicar de uma forma até mais clara, mais ilustrativa, uma pessoa que tem agorafobia, ela tem comportamentos desadaptativos, porque quando ela percebe que ela vai estar exposta ou em ambientes abertos, ou em locais fechados, ou qualquer situação que ela se percebe ameaçada, a qual ela pode ter uma crise de ansiedade e que ela acredita que não vai ser socorrida, isso é uma agorafobia. Muito bem. E para aquelas pessoas que têm medo, vou falar por mim aqui, tá? Medo de altura. Você aí de casa tem alguma fobia, algum medo, por exemplo, como o meu? Morro de medo e te confesso, Han, de altura. Fobia específica, né? Você tem um transtorno de ansiedade com fobia específica, provavelmente. Não posso afirmar que seja porque eu vou lá, viu? Depois eu vou lá no seu consultório pra gente diagnosticar isso certinho. E, por exemplo, escada rolante, elevador, sacadas de prédio. Quando gera isso, especificamente Sim, esse tipo de fobia. Podem ser fobias específicas. Você pode ter um medo e se perceber ansioso quando se imagina nessas situações. A diferença... Medo tem muito medo de altura. A diferença básica para começar a avaliar, dentro de outros critérios, se é um transtorno de ansiedade fóbico específico, é quando você, no medo ou na ansiedade, você consegue enfrentar mesmo com esse medo. Já na fobia específica ou os outros transtornos de ansiedade, você não vai, ou você vai com muito prejuízo, com muito sofrimento e automaticamente dá crise. É o meu caso, com muito medo, com muito prejuízo, mas aí a gente encara, né? A escada rolante, às vezes aquele parquinho de diversão com a filha, aí a gente acaba indo. Lembrando, gente, que os critérios, eles precisam ser investigados por meios de técnicas, por meio de escalas, por meios do respaldo do DSM-5, do CID-11, também tem todo um estudo baseado nos critérios necessários para a gente fazer um bom diagnóstico. Muito bem. Tem pessoas que têm medo de animais, né? Eu estava conversando com um ouvinte lá na rádio, na nossa FM mais cedo,
falando sobre o nosso programa de hoje, sobre essa pauta específica de fobia, e ela questionou, falou: David, pergunta lá para a doutora, porque eu tenho medo de galinha. Não pode ver nenhum tipo de ave, papagaio, enfim, passarinho tem medo da galinha. O que pode ser? É também uma fobia específica, pode vir a ser, ou um medo mesmo, dentro do padrão. Na verdade, já não é um medo real, né? Porque a galinha não é ameaçadora. Então, isso é importante dissociar. Quando é um medo, existe sim uma ameaça, ou você avalia como ameaça para autoproteção, mesmo que não seja tão grande essa ameaça, mas no caso dela, provavelmente pode ser uma fobia específica, porque ela se percebe ameaçada mesmo não estando. Por que isso, doutora? Porque ela já teve algum risco? Porque, por exemplo, o animal foi ali, bicou ela já sofreu com isso ou não é especificamente isso? Ótima observação. Pode ser por um trauma, né, por uma vivência a qual ela vivenciou como traumática, ou também por questões genéticas, de cunho genético, ou histórias culturais as quais ela ouviu. Então, tem vários fatores que desencadeiam um transtorno de ansiedade. E quem desperta a fobia é criança, é adulto, é a terceira idade ou não tem idade específica para isso? Começa a surgir, pode aparecer desde a infância, só que vai se configurar mais num transtorno a partir da adolescência. Porque a criança... É interessante, né, que é muito cultural. Vou dar um exemplo que a criança costuma ouvir. Não vai lá de fora que o bicho-papão te pega. O homem do saco, né? Tinha isso. O homem do saco. O homem do saco, tinha isso. Então, culturalmente, essa criança já pode vir internalizando medos, né? Muitas vezes os educadores fazem isso, os cuidadores, para proteger essa criança, mas não necessariamente isso é saudável, tá? E isso já é uma porta de entrada para começar a gerar problemas de transtorno de ansiedade. Para quem se identifica e tem realmente um transtorno ou uma fobia, existe a cura, existe o tratamento? Vamos pontuar tratamento, tá? Cada caso é um caso, igual transtornos de pânico geralmente não tem cura, já fobias específicas sim. Então é importante a gente pontuar que cada caso ele precisa ser estudado e o tratamento tem que ser individualizado para a pessoa em específico. Tá, a senhora disse que não tem cura, mas tem algum tratamento que ameniza esse sofrimento, porque acaba sendo um sofrimento de certa forma, né? Com certeza, né? Esse é o meu papel, juntamente com o psiquiatra. No transtorno de pânico, por exemplo, o tratamento ele é essencial para a sua qualidade de vida. Automaticamente você vai aprender a lidar com esses ataques de pânico, você vai aceitar o seu transtorno em si, e com isso, através disso também nós vamos criando técnicas tanto específicas para aceitação quanto para comportamento, para que você vivencie de forma mais saudável mesmo. Muito bem. Bom, e lembrando que isso está no nosso dia a dia, viu? Quero aqui mandar um forte abraço ao Matheus Borges, que é o nosso produtor aqui, que fez a pauta, elaborou muito bem feito, que é um assunto do dia a dia, e às vezes você ir de casa não precisa se desesperar, não. O profissional, né, o psiquiatra, o psicólogo, neuropsicólogo está aí para isso. Com certeza. Qual que é o papel do psicólogo, né? De uma forma geral, não só nos transtornos que nós estamos falando hoje, dos transtornos mentais. O papel do psicólogo, ele vai trabalhar na sua psique humana, ou seja, na sua cognição, nas suas emoções, juntamente com os seus comportamentos. Então, tudo que te gera disfuncionalidade, pensamentos disfuncionais, emoções negativas, que não são negativas, mas a gente fala desproporcionais, e comportamentos impulsivos e disfuncionais, esse é o papel do psicólogo para estar vindo atuar para que você tenha uma reestruturação na sua qualidade de vida de um modo geral. Já o psiquiatra, ele já atua mais na parte orgânica, ou seja, quando o seu cérebro entra em disfuncionalidade, em adoecimento, então o psiquiatra ele vai entrar para ele cuidar do seu estado mental a partir do seu funcionamento cerebral. Muito bem, a gente está chegando à reta final da sua participação aqui no Mais Saúde, doutora. Tem algum caso que a senhora queira pontuar, algum exemplo? Fique à vontade. Vou pegar um exemplo do nosso colega, né, que está aqui junto conosco. Isso, daqui a pouco eu vou apresentar ele aqui. Mas vamos lá, vamos falar desse exemplo aí.
inclusive pedi permissão, né, para a gente estar falando sobre o caso dele. Ele me falou sobre um ponto muito importante, que ele tinha a fobia específica de trânsito, né, de pegar a rodovia em questão. E ele sempre ia acompanhado, porque para ele se percebia mais resguardado, né? Então, o que é importante que eu quero ressaltar na fala dele? Ele enfrentou esse medo, ou seja, ele passou por situações às quais ele não poderia ter uma companhia mais, de forma específica, e automaticamente ele foi trabalhando mentalmente e enfrentar esse estímulo ameaçador de forma desproporcional para ele. Então, qual que é a base do tratamento para as fobias específicas? Por exemplo, enfrentamentos. Então, quando você tem um transtorno de ansiedade fóbico específico, social, agorafobia, você evita ou você esquiva de situações ameaçadoras. E esse é o maior problema. Você só vai reforçando a sua problemática. Então, o tratamento ele é baseado em tratamento com psicólogo, técnicas baseadas para que a pessoa que aceite os transtornos, seja preparada para esses enfrentamentos, e automaticamente a gente vai trabalhando em nível psicológico, de pensamento e comportamental, para que ele vá conseguir enfrentar com o objetivo de reduzir as fobias, ou então, em casos que sejam possível, a cura total. Certinho, e é para isso que a doutora Ohana está aí. Mais uma vez a gente agradece a sua participação, mas antes, vamos reforçar aí o seu arroba, o endereço, a clínica, mais uma vez, fica à vontade. Que bom, gente, vou falar meu contato de novo, né? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, seja rede social, vou passar o e-mail também, contato de telefone ou pela clínica. Meu contato é 34 99233 8395. Atendo na Evoluir, espaço multidisciplinar. Nós temos uma equipe maravilhosa para atendê-los da melhor forma possível. Tá certo, a clínica fica na 14 de maio, é isso? 24 de maio. 24 de maio, isso. Número 89. 89. E o arroba é Ohana Braga. Ohana Braga, e meu e-mail é ohanabraga@outlook.com. Muito bem, eu tenho certeza que você vai ser muito bem amparado com essa grande profissional. Doutora, muito obrigado, prazer conhecê-la mais uma vez, e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros Mais Saúde, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, agradeço a audiência, agradeço a vocês, e eu quero dizer também que eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia, e a terapia cognitivo-comportamental hoje é uma das melhores terapias para você estar trabalhando transtornos de ansiedade de modo geral. Muito bem, é por isso que essa super profissional vai voltar breve aqui no Mais Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na NTV 8.1 e o assunto aqui tá rendendo nos bastidores. Agora a gente vai falar de estética. Claro, qualidade de vida é no programa Mais Saúde. Você que acompanha na tela da NTV e também através da página no Facebook NTV Patos de Minas. Quero convidar você aí de casa que ainda não segue a NTV nas redes sociais, @NTV Patos de Minas no Instagram. Fique à vontade. Para você que acompanha o nosso programa através do site ntv.net em todo o Brasil, em todo mundo, o pessoal que vai para o exterior e aproveita para matar um pouquinho a saudade da nossa querida Patos de Minas, do nosso Alto Paranaíba, através da tela da NTV. Vamos falar de estética, vamos falar de qualidade de vida. Aqui no estúdio do Mais Saúde, o Luiz Antônio da Silva, esteticista, tá aqui. Seja bem-vindo, prazer conhecê-lo aqui na tela da NTV. O prazer é meu, eu te agradeço muito pelo convite novamente, estou à disposição. É isso, vamos falar de qualidade de vida para você de casa que gosta de estética, gosta de tirar aquelas ruguinhas, gosta de estar bem com o seu visual, a autoestima, e isso é essencial para o nosso dia a dia. Não é isso, Luiz? Isso faz bem demais para a saúde quando a pessoa se sente bem, né? É o que eu costumo dizer, toxina também trata o lado mental, porque eu tenho clientes que não se olhavam no espelho. Assim, exemplo recente disso, a senhora de 80 anos que não se olhava no espelho, pelo fato do rosto, uma senhora de 80 e tantos anos, e fui até o consultório,
fez a de entrada sem petoxina, passando o tratamento dela, hoje ela está extremamente feliz, passou a ter uma qualidade de vida psicológica, né, bem melhor, uma qualidade de vida bem tranquila. Aí eu tenho certeza que a saúde mental, né, a saúde espiritual, a saúde, até a saúde financeira, a gente pode falar que melhora com o estudo, porque a pessoa vai se sentir bonita, mais atraente, autoestima elevada, tudo melhora, né? Concorda com isso, Luiz? Sim, com certeza. Assim, a pessoa tem que se olhar no espelho, independente do que os outros acham, que às vezes você vai fazer um tratamento para os outros, para o marido, para a esposa e assim por diante. Não é, é para você. Quer coisa melhor, você se olhar no espelho, se olhar, poxa, como eu estou bem para a minha idade. Porque eu me vejo sempre com um exemplo. Eu estou beirando 60 anos. Um rosto jovem. Então, é possível se envelhecer com um rosto jovem. Muito bem, eu vou fazer, gente. Eu vou fazer o meu jabá aqui também. Um apresentador com 41 anos, pode focar aqui em mim também. Estou muito feliz, mas eu quero melhorar e vou lá te visitar, viu, Luiz? Então, será um prazer. É mais ou menos assim quem chega lá? Sim, sim. É a toxina. Hoje em dia, a gente está indicando ela preventivamente. Nós, no seu caso, 41 anos, tem como? Tem. Mas o ideal é você começar a partir de fazer um diagnóstico. Se é um rosto normocinético ou hipercinético, o que seria isso? Se é um rosto onde a musculatura é muito forte e com isso vai formar as rugas definitivas mais precocemente, então por isso você entra com a toxina para prevenção de rugas estáticas. Muito bem você ter pontuado isso, viu, Luiz? Nós temos dois tipos de rugas, rugas estáticas e rugas dinâmicas. O que são as rugas estáticas? Estáticas é aquela ruga em que a pessoa está sem fazer expressão facial nenhuma, você já viu lá o vinco, a quebra da pele. E ruga dinâmica é aquela que quando a pessoa está séria, quebra na glabela, ou quando você sorri, aparece os pés de galinha. Ou os pés de galinha. Ou quando a pessoa sorri, mostra a gengiva, que é o famoso sorriso gengival. Então, tudo isso a gente pode tratar, amenizar com toxina botulínica. E a partir de que idade? Está falando aí, a partir de que idade que as pessoas procuram? Tem uma idade específica, é na maioridade, a partir dos 18? Para quem que é indicado? A partir dos 18 anos a pessoa só, né? Ou se for menor, com a presença dos pais. E a garotada tem procurado, acredito eu, e a gente percebe tanto nas redes sociais, né, pesquisando um pouquinho mais sobre essa pauta, esse assunto, que a procura é cada vez maior. Isso devido ao que, Luiz? Sim, não, beleza hoje é saúde. Você estar bem consigo mesmo, você se olhar no espelho e falar, eu estou bem, uma vez estando bem comigo, eu vou estar bem com o resto. E quem procura mais? Aquela velha pergunta, os homens ou as mulheres? As mulheres, na grande maioria, embora os homens hoje em dia estão se cuidando. 70%, Luiz? Sim, sim, com por certeza. Aí, olha, acertei. Mas os homens estão cada vez mais vaidosos também, sim, né? Tem esse aumento, tem percebido isso. Eu tenho clientes masculinos que, assim, já tem uma regularidade de aplicações, já pensam na questão de face, de bigode chinês e assim por diante. Muito bem, a gente vai falar então de botox e fios de PDO. O que é? Qual que é a diferença? Bom, vamos lá. Se tratando de toxina botulínica, conhecidamente como botox. Toxina botulínica é uma bactéria, né, que é utilizada para relaxamento da musculatura. Vai paralisar o músculo. Não, está relaxando o músculo. O botox, que todo mundo fala, é uma das marcas que existem no mercado. Entendeu? E nem não é o mais potente, é o mais conhecido. O Botox é uma marca. Então você tem, citando, Botox, Disper, Xeomin, Nabote. Sim. Vamos tomar uma Coca-Cola, mas específico é o refrigerante em si, né? Aplicou Botox. Não, aplicou toxina botulínica. A marca vai depender do profissional, qual que ele utiliza, entendeu? Muito bem, vamos colocar o telefone na tela aí mais uma vez, Adriana, para o pessoal de casa mandar perguntinha, que agora a gente está falando de estética. E o famoso pé de galinha, já vou perguntar aqui para o nosso especialista, o que é específico o pé de galinha? Por que esse nome de pé de galinha? Pés de galinha são as rugas que são formadas no orbicular dos olhos, no músculo, né? Em que quando a pessoa sorri, formam as rugas em formato de pé de galinha. Daí o nome pé de galinha. E aí
faz a toxina botulínica, ou Botox, ser aplicado na região, onde vai promover um relaxamento da musculatura, em que você vai continuar com o movimento, porém não vai haver aquela quebra. E é dolor indolor? Por curiosidade, viu, gente? Não, assim, todo procedimento, eu costumo dizer que eu não aprendi a aplicar agulha, seja no rosto, ou seja em qualquer área do corpo, sem que a pessoa sinta dor. O procedimento de aplicação de toxina botulínica é feita a asepsia, eu uso um anestésico tópico, espero 10 minutinhos, depois vou e introduzo. A agulha é uma agulha 30G, quase que invisível, assim. Pode-se dizer que é um procedimento quase indolor. E na primeira aplicação já sente aí a diferença? Vamos lá. E na média são quantas aplicações? Vamos lá. É o seguinte, você faz um diagnóstico, por isso que é necessário, extremamente necessário, a avaliação, porque não existe receita de bolo para aplicação. Cada rosto é um rosto, então tem as características, certo? Um rosto normocinético, hipercinético, como eu já falei, existem rostos que é mais forte de um lado, ninguém tem os dois lados da face igual. Eu já ouvi falar isso, é mito ou é Não, verdade, é Luiz? verdade, ninguém tem, entendeu? Então, assim, você tem Então, meu rosto aqui, ele é de uma forma, e virando ele já tem uma diferença do lado esquerdo e direito. Sim, um lado é mais forte que o outro. Então, assim, parte do princípio da seguinte maneira: toxina botulínica, chegou, vai aplicar, você não pode criar falsa expectativa no cliente. A toxina botulínica, uma vez aplicada, ela vai atingir o ápice da sua ação de 7 a 10 dias. Aí o pessoal costuma falar, mas você dá revisão? Não, não é revisão, é reavaliação. Eu fotografo antes, faço a aplicação, de 10 a 15 dias eu chamo esse cliente novamente no consultório, onde eu vou fazer o antes e o depois e vou avaliar qual lado respondeu melhor, porque o intuito da toxina é harmonizar. O que é harmonizar? Igualar. Como os dois lados não são iguais, um lado pode responder mais do que o outro. Então, na reavaliação, você às vezes faz um pontinho ou outro para harmonizar. Muito bem. E existe contraindicações para o pessoal que está aí curioso e tem um certo medo de agulha, de injeção? Tem Bom, o medo da agulha é o caso que a doutora falou no assunto anterior, né? Tem que trabalhar lá no seu essa questão. Contraindicação para toxina, gestante ou mulher em lactação. Então tá aí, gente. Por isso que é cada vez mais popular e importante você cuidar da sua saúde física, da sua estética também. Vamos para um rápido intervalo? Tá na hora aqui do intervalo? Vamos lá rapidinho e a gente volta já já. Enquanto isso, eu convido você aí de casa para mandar a sua pergunta no 3821-4488 e também no nosso WhatsApp. Aproveita aqui que a consulta é grátis. Eu vou rapidinho pro intervalo e volto já já. Estamos de volta com mais saúde através da NTV 8.1 em Patos de Minas no digital da sua televisão e também através da plataforma do Facebook na página NTV Patos de Minas. Você pode curtir aí, pode compartilhar, coloca o seu coraçãozinho aí e também pode mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais. Telefone na tela, programa feito para vocês. Mais saúde, trazendo qualidade de vida. Tá aí o 3821-4488 e o nosso WhatsApp também. Manda aí a sua perguntinha que a gente entra no último bloco falando de estética e de qualidade de vida. É isso mesmo, estão falando aqui do famoso Botox, mas é toxina, como o Luiz bem explicou aqui, que é especialista, super profissional, e a gente estava aqui nos bastidores falando a respeito disso, o quanto que é importante você cuidar da sua estética, do seu corpo, a gente sabe disso, da sua autoestima principalmente, né, para as coisas melhorarem para você, mas a gente bate sempre nessa tecla aqui no programa. Não faça por conta própria, não faça com qualquer um, não faça talvez pelo mais barato, não faça pelo fácil acesso, livre acesso da internet, faça com quem tenha responsabilidade, para quem está realmente preparado. Isso é importante a gente salientar e chamar a atenção do nosso telespectador, do paciente que procura, né? Sim, sim, com certeza. Hoje em dia, com o advento da internet, é muito fácil estar se conseguindo produtos piratas,
produtos sem registro de Anvisa. Então, assim, quer fazer, independente de ser comigo ou não, pesquise sobre o profissional, vê a experiência dele, vê a questão da confiança, se tem empatia, entendeu? Para não fazer bobagem. Porque aplicando, tem muita gente aplicando. Agora, será que sabem realmente o que estão fazendo? Então, assim, fica esse questionamento. É bom sempre procurar algum paciente, algum cliente que já passou, né, pelo profissional e perguntar, não custa nada. Do mesmo jeito que você tem acesso nas redes sociais para procurar o mais barato ou o clandestino, você tem acesso para saber um pouquinho da vida de um bom especialista, né? Sim, sim, e é algo extremamente importante a questão da estética facial, porque nós estamos mexendo com o cartão de visita da pessoa. Então, temos que trabalhar com responsabilidade, com respeito. Não é uma área que não é permitido o erro, entendeu? Errou uma vez, você vai ter sérios problemas. Então, assim, busca um profissional conceituado no mercado e que te passe uma confiança. Vamos continuar nesse viés aí, chamando a atenção do nosso telespectador, porque a gente acompanha também nos telejornais que isso gera até morte para quem vai brincar e às vezes vai procurar aí o tratamento clandestino, né, Luiz? Sim, com certeza. Nós temos vários exemplos de procedimentos que deram errados. Então, assim, podem às vezes causar sequelas para o resto da vida, isso quando não leva ao óbito. Muito bem. E lembrando que, claro, fazer o tratamento é muito bom e não é simplesmente você fazer a avaliação, pagar pelo tratamento, né? E lembrando que tem o pós. E quais são aí os pós? É difícil, é complicado aí o pós-procedimento? Eu costumo dizer que toxinas é a porta de entrada para o tratamento estético. Existe uma gama de produtos que você pode estar utilizando hoje em dia para melhorar o visual da pessoa. Depende muito do que o cliente pede, mas a toxina é a porta de entrada, entendeu? Então são vários cuidados que você tem que orientar a pessoa. Primeiro, questão de uma vida não sedentária, questão de hidratação contínua. Porque depois de fazer a aplicação tem que ter esses cuidados, né? Não só depois, no dia a dia, né? Porque tomar água, o que a nossa pele precisa? De hidratação. A toxina vai só amenizar ou evitar o aparecimento de rugas. Então, assim, ter uma alimentação saudável, uma vida saudável é de suma importância para tudo, né? Até para a vida. Repouso, precisa de dias, horas de repouso? Bom, tem atestado médico? Como é que funciona isso? A avaliação, agora deixa eu vender um pouco meu peixe. A avaliação comigo ela é gratuita, eu não cobro a avaliação, entendeu? Onde eu faço toda uma fotografia da pessoa, mostro o que pode fazer para melhorar e não, entendeu? E pós-aplicação, 4 horas sem deitar, 24 horas sem praticar atividade física, entendeu? E se tiver uma dorzinha de cabeça, isso é normal, analgésico de costume. O mais, vida normal. Vida segue linda, maravilhosa, lindo, bonito, maravilhoso, com a sua estética aí em dia. Isso é bom demais. Lembrando que a gente conversou aqui em off e por ética a gente não pode falar de valores, mas eu tenho certeza que você de casa deve estar se perguntando, será que é caro? Quanto será que custa? Como eu falei, por ética e profissionalismo, a gente não pode falar de valores, mas lembrando que cada vez mais esse procedimento, ele se torna mais popular, porque existem várias formas, né, da pessoa ir lá com o profissional, no caso do Luiz, de negociar, a avaliação já é gratuita, não é isso? É assim. O preço é popular, vem se tornando popular, né? Sim, com essa expansão do mercado, vem se tornando cada vez mais acessível a todas as classes. E eu costumo dizer que não existe receita de bolo. Certo? Então, o preço do Botox é quanto? X. Não posso falar isso, eu tenho que avaliar, quantificar o que eu vou gastar para precificar. Esse mês de fevereiro, como eu estou em novo consultório, eu estou com uma promoção. Vamos lá, vamos aproveitar aqui, já vamos falar. Aplicação de toxina em 4 áreas, né, do rosto, que seria testa, glabela, pés. Onde que é a glabela? Glabela aqui entre as sobrancelhas, frontal que é a testa, os pés de galinha e o nasal. Esse mês, até o final de fevereiro,
toxina nas 4 áreas, aplicação e reavaliação por R$ 780 à vista ou em 4 vezes no cartão ou no boleto. Olha então, gente, tá aí a oportunidade. Acabou até falando o preço aqui para você, mas enfim, tá aí, ó, facilitado para você ter uma qualidade de vida, uma autoestima melhor. E aonde é que o senhor atende? Onde que é a clínica? O consultório, novo consultório aqui no condomínio Center Patos, Major Gotti, 1266, Sala 109. É aqui no Center Patos, bem no coração da cidade. Como é que chama? É o seu nome mesmo? Sal Da Sal é conhecidíssima. A Sal já é parceira aqui da NTV, né? O Matheus Borges já é paciente, já é cliente lá, vários profissionais. Super indico para você, depois vou lá fazer uma visita também. Qual que é o arroba, Luiz, e o telefone? Sal _ estética. O telefone é 34 99161 0628. Repetindo aí o arroba. Sal _ estética. Vai aí no Instagram, então, você aí de casa, ó, pode mandar sua perguntinha, quer saber mais sobre formas de pagamento, preço, para tirar aí o pé de galinha, né? Ah, e outra coisa que a gente falou aqui, vamos explicar para o nosso telespectador sobre o bigode. Ah, sim. O bigode, como é que chama bigode? Bigode chinês. Bigode chinês. Que é o que incomoda muito as mulheres. O que é o bigode chinês? Bigode chinês ou linha nasogeniana. Essa linha entre o bigode, entre o nariz e a boca, que vai, com o passar do tempo, vai se acentuando. Esse é o famoso bigode chinês. E tem como tirar isso? Sim, sim. Aí você vai fazer o diagnóstico. Muitas das vezes você vai ter que relaxar essa musculatura aqui, que é o levantador de lábio superior e asa de nariz. Você relaxa a musculatura, aí já entra no outro tratamento, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele tem 2 utilidades. Ele é volumizador ou preenchedor. Nesse caso, quando você vai pensar em ácido, você sempre pensa na região 1, que às vezes falta volume em cima, por isso o bigode. Então, antes de preencher o bigode chinês, eu tenho que volumizar o rosto da pessoa. Entendeu? Muito bem. A gente está falando aqui no caso de estética facial. Em outras partes do corpo também aplica? Hoje em dia a toxina assim, é usada no meio estético, né? E no meio terapêutico também. Os médicos em crianças... Cita alguns exemplos aí. Criança com paralisia facial, que não tem movimentos, se aplica ela para relaxar a musculatura e com isso a criança não atrofiar tanto a musculatura. Crianças da APAE utilizam muito, não sei se já aqui é o caso de Patos, mas antes vinha um médico da Unicamp para fazer a aplicação de 2 em 2 meses nessas crianças. Tá aí outras partes do corpo mais que aplica? Pode ser utilizado também na questão da enxaqueca, né? Pessoa que tem enxaqueca. Para doenças também, né? Sim, sim. Quais outras mais doenças? Pode entrar nesse viés aí, Luiz. Enxaqueca... nessas neuropatias, né, pacientes com paralisia cerebral que tem déficit de movimentação, se aplica para relaxar a musculatura. Muito bem, estamos aqui, ó, falando de Botox e falando também de PDO. Explica para o pessoal de casa que está ligando agora na NTV sobre essa diferença aí, Luiz. Bom, fios de PDO, o famoso fios de sustentação. Existem 2 tipos de fios, também conhecido como fios de garra. Os fios lisos e os fios de sustentação. Os fios lisos, eles são utilizados para bioestimular. Então, se o rosto, às vezes, perdeu tecido adiposo, mesmo tecido ósseo, você vai e coloca uma malha de 10 fios de cada lado na face. Esses fios vão ficar ali e vai bioestimular o organismo a produção de colágeno e tudo mais para voltar àquele formato que a pessoa quer. Muito bem, Luiz, outro detalhe que a gente pode falar aqui no programa e salientar também, e eu percebo com outros profissionais que a gente recebe durante aqui o Mais Saúde, que muitos pacientes, clientes chegam lá querendo fazer da maneira dele. Olha, eu gostaria de preencher essa parte aqui não, gostaria de tantos ml, de tantas aplicações, e não é bem assim. Passa por uma avaliação e você, como profissional, é que indica o melhor para o paciente. É isso mesmo? Justamente. O profissional, quando ele trabalha visando só a questão financeira, às vezes a mulher chega lá e eu quero fazer bigode chinês. Tá. Então você tem que avaliar todo o conjunto, todo o rosto, para ver se a primeira indicação daquela cliente é preencher o bigode chinês, que é o que eu disse antes. O ácido tem 2 indicações, volumetria e preenchimento. Então não é simplesmente preencher, que eu quero te dar um tratamento que ele seja duradouro. Então para que ele seja duradouro, ele tem que ser feito da forma correta.
Apliquei o ácido hialurônico no meu bigode chinês, não durou nada. Bom, por que não durou? Às vezes falta volume, às vezes falta eu relaxar o levantador de lábio superior, porque o ácido ele é inerente ao nosso organismo. Todos nós temos. Se tem uma região que está pobre de ácido, se aplica no bigode chinês, vai migrar para essa região que está pobre. Então, assim, primeiro você tem que avaliar o conjunto, você tem que ver qual é a qualidade da pele dessa pessoa. Eu já peguei clientes que têm o famoso código de barra. Código de barra. Isso. Aí vai e faz preenchimento labial. O que é o código de barra? Curiosidade. Código de barra são aquelas pessoas que faz isso cheio de ruguinhas, entendeu? Entendi. É uma pele que já está pobre. Já é o pé de galinha labial, pé de galinha labial. Aí vai e faz preenchimento labial. Vai durar um mês. Por quê? Colocou no lábio, aqui é uma região que está pobre, esse ácido hialurônico, teoricamente, que era para durar de 9 a 12 meses, vai durar 2, 3 meses. Por quê? Vai enriquecer aonde estava pobre. Muito bem, é como o Luiz falou também, viu, gente? Tem avaliação gratuita, aproveita, tem promoção rolando lá na Clínica Sal, aonde fica novamente, telefone, fica à vontade. Fica na rua Major Gotti, 1266, condomínio Center Patos, sala 109. Telefone 34 99161 0628. Muito bem, pode chamar lá no @, né? Também. Sim, @sal_estética, que nós estamos lá para responder a todos. Se mandar uma perguntinha, ela responde na hora. Na hora, com certeza. Você mesmo responde. Sim, sempre eu. Muito bem, já vou fazer um pacote bacana lá na Sal, tenho certeza que sua qualidade de vida vai ser up. Vai lá pra cima, é isso que você precisa. E 2022 só tá começando, é uma grande oportunidade para você. Luiz, um prazer conhecê-lo, obrigado pela contribuição aqui no programa, levando qualidade de vida, bem-estar e autoestima aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. David, foi um prazer te conhecer também. Estou sempre à disposição, só convidar que estamos aqui prontos para atendê-los. Muito bem, eu vou lá te fazer uma visita. Estarei te aguardando. Mas que urgente, né? Você de casa, faça assim como eu também. Vamos cuidar da estética e também da autoestima. Bom, a você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência em mais uma edição do programa Mais Saúde. Para você que continua ligado na programação da NTV em Patos de Minas e toda a região, a gente aciona agora o departamento de jornalismo direto do estúdio 1 com o NTV News, já está postos aí com a gente, trazendo informação de qualidade. Ele que é sempre jovial, sem pé de galinha, sem bigode chinês, sempre muito elegante, com a pele boa. Ô Dair, boa noite. Boa noite, David. Obrigado pelo jovial. Estamos precisando passar lá também, fazer essa visita. Acho que eu vou com você, viu? Lá dar uma olhada nessa estética, está precisando dar uma repaginada também. O Matheus Borges me faz muita inveja aqui, que ele está sempre com o rosto muito polido, né? Muito bem avivado, né? Porque ele está sempre por lá, né? Fazendo essa estética. Vamos aproveitar dele. Aí, promoção, pacote, nós vamos juntos nessa. O Dair continua aí com a sua a sua energia, vamos falar assim, né? Jovem, autoestima lá em cima, e a gente se encontra. Forte abraço, amigo. Abraço para você, David.